Glória a Deus. Pronto. Então, saúdo mais uma vez o povo de Deus com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui diante do Senhor, né, trazer a continuidade a um estudo da palavra de Deus no livro de João, capítulo 11, capítulo 12. Nós vamos falar são 2 dias, vamos dividir o capítulo 11 para hoje, o capítulo 12 para o próximo domingo, onde nós vamos trazer aqui um estudo da palavra do Senhor. Vamos falar sobre autoridade sobre a vida e autoridade sobre a morte. Né? Nós vamos conversar, vamos estudar, vamos entender mais e vamos falar sobre o poder de Jesus, como ele transcende a vida e a morte. Então nós vamos ter esse estudo, né, para a glória do Senhor, e continue, né, estudando sempre a palavra de Deus, trazendo que ele traga todo o entendimento, né, dele para as nossas vidas. E nós precisamos entender cada vez mais a palavra do Senhor, porque ele vai nos ensinando, irmãos, ensinando a viver e sobreviver nessa terra. Amém? Então, Deus é Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele nos ama e está sempre conosco para a glória dEle. Amém? Então, nós vamos falar hoje sobre a morte de Lázaro. Né? E nesse estudo, nós podemos ver aqui em João, no capítulo 25 e no capítulo 26, para nós podermos abrir. Primeiro, deixa eu logo falar sobre o versículo de número 42, que seria, que é a nossa, o versículo-chave do estudo de hoje, que diz assim: eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Amém? E vimos também mais 2 versículos, 25 e o versículo 26, quando ele fala que disse-lhes Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Veja, nós vamos aqui nesses 2 versículos, ele fala sobre a salvação em Jesus Cristo. Amém, irmãos? Então nós vamos, na manhã de hoje, nós vamos estudar a palavra de Deus, que ela nos conforta, nos educa e nos capacita para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, estejamos juntos hoje, nesta manhã, trazendo um entendimento da palavra de Deus para a glória do seu nome. Amém? Sou o Bispo Hilton, né? Você que gosta de estudar a palavra de Deus e queira ver outras mensagens nossas, pode entrar no YouTube, lá no nome Hilton Brito, e lá você vai ver várias outras mensagens para a glória do Senhor. Nós estamos aqui na EBD em sua casa, a nossa escola bíblica em sua casa, para que você possa estudar, né, para que você possa ler, para que você possa desenvolver o seu conhecimento na palavra de Deus. Amém? É bom estarmos juntos, conectados com a palavra do Senhor Jesus, aquele que nos ensina, aquele que nos trata, aquele que nos abençoa, aquele que derrama as suas bênçãos sem medidas sobre as nossas vidas. Amém? Então nós estamos aqui, tanto no YouTube, quanto gravando para a rádio, e estamos aqui ao vivo também no nosso Facebook, trazendo mensagens da palavra de Deus. Amém? Também aqui no nosso Instagram, ao vivo para a glória do Senhor. Amém? Então vamos estudar hoje a palavra de Deus. Abrimos aqui a nossa Bíblia, né? No capítulo 11, onde nós vamos estudar a palavra de Deus. Então, nesse capítulo 11 e o 12, ele permite uma reflexão séria e oportuna no que se refere aos dilemas naturais da vida e da morte, e demonstra a compaixão de Deus por aqueles que sofrem o luto. Entretanto, a principal mensagem é que Deus tem autoridade sobre a vida e a morte, tanto física como espiritual. Então,
é Deus que tem essa autoridade sobre a vida e sobre a morte, porque Ele é o nosso Criador, é Ele que nos formou, é Ele que nos fez, é Ele que nos colocou no mundo, é Deus. Então Ele tem toda a autoridade sobre a nossa vida e sobre a nossa morte. Tá? Então é isso que nós temos que entender, que Deus é Deus, e Ele faz como quer, quando quer, e onde Ele quiser, Ele atua. Amém? E nós somos apenas seus servos, seus seguidores, para a glória dEle. Amém, irmãos? Então vamos entender, vamos aprender, vamos minuciar dentro da palavra de Deus aquilo que tudo Deus tem feito para nossas vidas. Então, nós já podemos aqui abrir a palavra de Deus no capítulo 11. Lembro, capítulo 11 vai ser dado hoje e capítulo 12 será no próximo domingo para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos lá. Capítulo 11, versículo 1. Vamos ler do versículo 1 até o versículo 44. Nós temos aqui 57 versículos do capítulo 11 para nós lermos, estudarmos, estarmos aprendendo com o nosso Senhor Jesus. Amém? Vamos lá. João capítulo 11, versículo 1 diz o seguinte: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, e para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. E Jesus amava Marta, a irmã dele, e Lázaro. E, no entanto, quando ouviram falar de Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disso, os seus discípulos, vamos voltar para a Judéia. E estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? E Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas. Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz desse mundo. Quando anda de noite, tropeça, pois nele não há luz. E depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. E os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídomo, disse aos seus discípulos: vamos também para morrermos com ele. E ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro há 4 dias. E Betânia distava cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la até pela perda do irmão. E quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. E disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. E disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. E disse-lhe Jesus:
Eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela lhe respondeu: Sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa e chamou à parte Maria e disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. E Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que a estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. E ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor. Responderam eles, e Jesus chorou. Então os judeus disseram: Vejam como ele é amável. Mas alguns deles disseram: Ele que abriu os olhos do cego não poderá ter impedido que este homem morresse? E Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. E era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Tirem a pedra, disse ele. E disse Maria, irmão do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. E disse-lhe Jesus: Não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. E Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouvistes. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que creia que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. E disse-lhe Jesus: Tirem as faixas dele e deixem-no ir. Aleluia, glórias seja dado ao nome do Senhor Jesus. Veja que a passagem ele trata do dilema de uma família amada por Jesus, que morava em Betânia, e um dos seus membros, o Lázaro, ficou doente, faleceu, e o drama se desenvolveu com o recado da irmã de Lázaro, que transmitia o desejo de que Jesus o curasse. E aquele evento revelaria a glória de Deus e a vitória de Cristo sobre a morte. Então nós cremos que o Senhor Jesus ele tem poder para fazer tudo aquilo que apraz. A Deus é dado a Jesus todo o poder aqui na terra. E Jesus, ele é o doador das nossas vidas. É Ele que nos dá a esperança, que está em Jesus. E observe que Jesus ele aguardou 2 dias antes de ir a Lázaro. Veja, tente imaginar o grau de ansiedade que a atitude dele gerou.
E depois Jesus chamou os discípulos e seguiram para a Judéia. E os discípulos foram testados quando Jesus os chamou para retornar a uma região de perseguição. E algumas metáforas do texto são dia, que simbolizava o tempo do ministério de Jesus na terra, e o sono para afirmar a morte de Lázaro. Então Jesus, ele chegou lá em Betânia, onde a família morava. E pois era comum as pessoas se locomoverem para consolar os enlutados. Mas Marta rapidamente foi ao encontro do mestre. E quando Maria percebeu em casa, permaneceu em casa. Mas Marta não almejava a ressurreição imediata do irmão, e sim o consolo de Cristo. E Jesus, ele usou uma espécie de dualismo para afirmar a sua autoridade. E isso significa que ele é Senhor e doador da vida física e da vida espiritual. E Marta encontrou o consolo que procurava. E nós procuramos sempre esse consolo em Jesus. Quando um ente, um amigo nosso falece, ou está num estado está doente no hospital, está enfermo no hospital, e nós cremos que o Senhor Jesus está presente e está salvando aquela vida, está preparando aquela vida, está ressuscitando aquela vida. Então nós temos esse pensamento diante do Senhor, né? Porque ele é restaurador de vidas, tanto no corpo quanto no espírito. Então Maria se encontrou com Jesus logo em seguida. E no lindo ato de adoração, ela se prostrou diante de Jesus aos prantos. E chorou de Maria, e o choro de Maria levou Jesus a uma comoção profunda. E não pela morte de Lázaro, mas pelo efeito devastador que o pecado tem sobre os homens. Mas conforme as palavras de Marta, ela não havia mais sentido nem expectativa em querer ver de perto um corpo em estado de putrefação, que já estava lá há 4 dias. Mas todos testemunharam o grande milagre da ressurreição. Então imagine as pessoas testemunhando com seus próprios olhos aquele milagre. E tendo que reconhecer que Jesus, ele é Senhor e doador da vida. Então nós sabemos que Deus, ele se compadece de nós em nossos sofrimentos. E quando sofremos, precisamos entender que existe um Deus e que ele não é alheio a nós. E precisamos também crer que ele age de acordo com a sua sabedoria. E o que ele faz é o melhor, tanto para mim quanto para você. Porque Deus é Deus e Jesus está conosco 24 horas da nossa vida. Amém? Jesus está sempre conosco. Sempre, irmãos. Sempre nos colocando nas suas mãos. Mas podemos aqui ver também nos versículos 45 a 57, há atos como uma conspiração para matar Jesus. Veja que nós já estudamos e lemos sobre isso, e continua acontecendo. Por quê? Porque eles querem tirar a glória do nosso Deus. Querem tirar a bondade de Deus. Querem tirar a veracidade. Aqueles que não seguem a Jesus querem sempre derrotá-lo, querem sempre tirar ele desse contexto, para que as vidas das outras pessoas pereçam na terra. Mas Jesus está sempre presente nas nossas vidas. Veja o que diz o versículo 45 até o versículo 57. Muitos dos judeus
que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então os chefes dos sacerdotes e dos fariseus convocaram uma reunião no sinédrio. E o que estavam fazendo? Perguntaram eles. Aí está esse homem realizando muitos sinais miraculosos. E se o deixarmos, todos crerão nele, e então os romanos virão e tirarão tanto nosso lugar como a nossa nação. Veja que esses fariseus, eles têm a nação como dele, como o poder é dele, mas não pertence ao Senhor Jesus. É por isso que o mal, ele quer sempre ir contra o bem. Porque ele não tem a capacidade de amar ninguém. E Jesus nos ama e está sobre as nossas vidas. Mas o mal, ele nunca vai querer nos amar, mas sempre querer nos destruir. Continua no versículo 49. Então um deles, chamados Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: nada sabeis. Não percebeis que vos é melhor que morra um homem pelo povo e que não pereça toda a nação? Veja, aqui o pensamento é de destruir Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Mas isso para enganar uma verdade falsa dos fariseus, não querendo que a realidade da vida mostre quem são eles e quem é a justiça e quem é a graça diante de nós. As leis que Jesus colocou, que Deus colocou, é para ser obedecidas por todos os homens. Mas esses fariseus, que são os senhores da lei, que falam sobre a lei, mas não cumpre a lei, a Constituição naquele tempo, que era a lei criada para um benefício próprio, por poder. Isso não é autoridade. Isso é briga de poder. E quando Jesus ele vai trazer as bondades de Deus, a graça de Deus sobre a nossa vida, isso faz com que esses fariseus, esses homens da lei, sintam que estão perdendo poder, porque a verdade, quando é colocada, os pecadores, como esses fariseus, tentam destruir. E é isso que eles estavam querendo, tirar a vida de Jesus. O versículo 51 diz assim: e ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote, naquele ano profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estavam espalhados para reuni-los num povo. E naquele dia em diante, resolveram tirar-lhe a vida. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente com os judeus. E ao invés disto, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com os seus discípulos. Então, ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região para Jerusalém, a fim de participarem das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando do Jesus, e no templo, perguntavam uns aos outros: o que vocês acham? Será que ele virá à festa? Mas os chefes dos sacerdotes e os fariseus tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse, para que o pudesse prender.
Então veja que a reação de alguns desses religiosos judeus, por causa do milagre da ressurreição de Lázaro, revelou certa ironia. E Jesus, ele é o doador da vida. Mas por causa da ressurreição, ele provocou o risco de morte para si mesmo. E observe que os religiosos não negaram a veracidade do milagre, mas ficaram preocupados em perder a posição diante dos romanos. Veja que o próprio Caifás, ele teve que reconhecer a singularidade de Jesus. Porém, propôs uma alternativa injusta, a morte. As pessoas, quando não têm o que falar, quer usar de força para encarcerar, matar a outra pessoa que fala a verdade. E isso ocorre nos dias de hoje ainda. E nós temos que estar atentos ao que ocorre no mundo hoje. Porque Jesus nos explica e nos mostra que a força do mal está contra aqueles que seguem a Cristo, aos cristãos. E nós temos que entender e orar e buscar a Deus entendimento e conhecimento da sua palavra para podermos ter uma visão espiritual de tudo isso. Veja que o que nós estamos lendo hoje, estudando hoje, aconteceu há mais de 2000 anos atrás e continua acontecendo hoje. E nós temos que observar. Então, quando vemos todo o risco da morte que Cristo ele foi submetido por ressuscitar Lázaro. E esse foi a razão de Jesus para adiantar de modo público. E não significa que Jesus estava com medo, mas simplesmente que a sua prisão e, consequentemente, morte aconteceria no tempo certo, no tempo determinado pelo próprio Deus. Porém, os religiosos, eles continuaram a persegui-lo intensamente. Veja, enquanto um mal não consegue destruir uma pessoa, eles continuam perseguindo, mesmo que a lei esteja a favor dele. E começam a fazer coisas contra a lei para tirar a vida de alguém, para prender alguém, encarcerar alguém. Tirar ele da parte pública, para que ele não possa se expor publicamente às suas mensagens e à sua voz. Saciar sua liberdade de falar, de pensar e de agir. E é aí que nós temos que ter conhecimento da palavra de Deus, porque Deus está nos mostrando o que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, acontece ainda hoje. Palavras estão sendo cerceadas. A liberdade de expressão sendo cerceada. Então nós temos que entender com o próprio Jesus o que ele passou, o que nós estamos passando. Mas Jesus, ele sofreu muito mais do que toda esta humanidade. Porque ele livrou todos nós de todo o pecado. Foi na cruz do Calvário que o Senhor nos abençoou. Foi na cruz do Calvário que ele livrou todo o mal sobre nós, porque ele ama cada um de nós. Nós temos que pensar, nós temos que ter uma visão espiritual do mundo hoje, do que o maligno tem usado pessoas para nos atingir. O maligno, ele vai no lado mais fraco do ser humano, que é a dominação e o poder que ele quer, porque somos pecadores. Nós vamos morrer pecadores. Mas nós temos que ter um entendimento diante de Deus, de como combater este mal. Buscar a Deus, falar com Deus, orar a Deus, dizer, Senhor, está acontecendo isso. Toma providência, toca naquela pessoa,
Muda o entendimento dela. Para a tua glória, Senhor. É o que nós podemos fazer, não tem outra escolha. Então é buscar diante de Deus, colocar nas mãos deles o teu querer, as tuas petições, as tuas vontades, e deixar Ele falar o teu coração, aquilo que você está necessitado. Então, como o orgulho cega, pessoas orgulhosas cegam e destroem outras vidas. E mesmo tendo visto o poder de Cristo para dar vida a quem tinha morrido. Olha, quantas pessoas já morreram espiritualmente? Não em físico, mas espiritualmente. Pessoas que se levam ao suicídio e Deus vai lá e resgata. Mas nós temos que entender que temos que querer ser salvos. Querer mudar de vida. Querer algo maior diante do Senhor. Não é só chegar e fazer. Mas a pessoa, nós temos que querer isso. Amém, igreja? Veja que o orgulhoso, ele endurece o coração. E ele prefere permanecer no erro, a admitir a verdade de Deus. O orgulhoso endurece o coração e prefere permitir a permanecer no erro. Isso é orgulhoso. E essa pessoa ela tem que mudar, tem que modificar. Porque quando o orgulho bate na tua vida, isso pode prejudicar não só você, mas quem está ao seu redor. A sua família, aos seus amigos, aos seus desconhecidos, que isso pode gerar uma cadeia, um efeito dominó. Então, vamos abrir os nossos olhos e deixar sermos cegos. Porque o orgulho, ele cega. O orgulho, ele destrói o nosso coração. E ele só quer ver e achar que aquela mentira é uma verdade. Todo mundo fala. Quanto mais passamos a falar mentira, ela se torna uma verdade para nós. Não para os outros, mas para nós. Isso gera uma doença dentro de nós. Isso destrói a nós mesmos, porque nós sabemos no nosso interior que aquilo é um erro. Que aquilo é uma inverdade sobre nós. E nós continuamos praticando essa inverdade, achando que essa mentira é uma verdade. E isso vai destruindo cada um de nós. A você, a tua família e a quem estiver ao seu redor. Amém? Que seja um momento de reflexão na nossa vida, irmãos. Na nossa vida que estamos passando hoje. O que está acontecendo? Tirando isso, esse estudo de Jesus, e trazendo para a tua vida hoje. O que está acontecendo hoje na tua vida, na tua cidade, no teu estado e no teu país. Leia, peça a orientação ao Espírito Santo de Deus por tudo que nós vimos hoje e faça uma reflexão para a glória do Senhor. Amém? Então, vamos agradecer ao Senhor. No próximo domingo, nós voltamos com o capítulo de número 12 e vamos continuar a falar sobre autoridade, sobre a vida e sobre a morte. Jesus tem toda a autoridade. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos por tua palavra, pelo teu ensinamento e nos traz novas reflexões sobre as nossas vidas no dia de hoje, no tempo de hoje. Nos ensina e nos trata, Senhor Deus. E que todo mal bata em retirada, Senhor. E que tua glória permaneça sobre o teu povo e a tua nação, Senhor. Brasil é o celeiro, meu Pai, do mundo. E nós temos a convicção que o Senhor está conosco todos os dias nos ensinando e trazendo o teu amor e tua graça sobre as nossas vidas.
Continua nessa força conosco, Senhor. Nos anima, Senhor Deus. Não deixa que nós dobremos os nossos corpos diante dessas autoridades que não têm fundamento nenhum sobre a lei, sobre a tua lei. Senhor, nos ensina a aprender a falar, a aprender a pensar, a aprender a discernir da verdade, meu Pai, contra a mentira. Precisamos entender mais e mais, Senhor Deus. Então nós somos dependentes do Senhor, da tua vontade, para que nós possamos crescer cada vez mais, em nome do Senhor Jesus. Então, nos traz reflexões diárias, constantes na nossa vida, que nós possamos aprender a pensar, raciocinar e discernir o que é bom e o que é mal. Amém? Senhor Deus, te agradeço por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.